Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui no nosso estudo bíblico das cartas de Paulo, nós estamos estudando Gálatas. Eu vou pedir para o pastor Vanderlei fazer uma oração para a gente estar dando início aqui do estudo. Pastor. Amém. Primeiro eu quero cumprimentar a todos com a santa e bendita paz do Senhor Jesus. E que essa semana, esse domingo, seja um domingo de muita bênção, de muita vitória. E que cada um possamos estar servindo a Deus da melhor maneira possível. Pai amado, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus amado, por esse domingo de frio, mas aquecido pelo Teu Espírito Santo. Pai amado, quero abençoar, meu Deus, esse estudo que nós vamos ter. E quero pedir que a unção seja dobrada sobre a vida do Edgar, sobre a vida do Marcelino. Pai amado, e abra o nosso entendimento para entendermos a Tua palavra assim como ela é. Obrigado por tudo e abençoo todos que vão participar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Amém. Então, nós vamos aqui dando continuidade aqui. Nós estamos aqui em Gálatas. Gálatas aqui, que é o quarto livro aqui da nossa estante aqui das cartas de Paulo, né? Aqui na Bíblia. E a gente aqui dentro do nosso índice geral, a gente está já na parte da leitura propriamente dita, né? A gente já fez vários estudos sobre Paulo, sobre o local, sobre o momento histórico, e agora a gente está lendo a carta. E aqui o índice, né, que a gente tem o conteúdo da carta, nós temos, a carta tem 6 capítulos, nós estamos aqui no capítulo 3, né? Então, a gente viu o capítulo 1 e o 2, né, onde Paulo ele defende o apostolado dele, e agora no capítulo 3 e 4 a gente vai ver a defesa do evangelho, do verdadeiro evangelho, né? Então, a gente vai continuar a leitura aqui no capítulo 3. Mas antes, faço um resuminho, né? O que a gente viu no capítulo 1 e no capítulo 2. Né? Que pontos importantes a gente já viu aqui. No capítulo 1, Paulo, primeira coisa, Paulo falou que não veio por parte de homens, e sim de Deus, né? Ele disse que, né, ele não recebeu o evangelho de alguém e está repassando. Ele recebeu do próprio Cristo, né? Então, isso, ele já começa falando sobre isso. E ele também fala que o mesmo evangelho que ele recebeu é o que ele prega. Então, é o evangelho genuíno. E ele também fala que ele sempre foi zeloso pelas tradições, pelas leis judaicas, né? Ele é um profundo conhecedor. Ele perseguiu a igreja. E Deus revelou Jesus para ele. Então, ele diz que então ele tem, né? Ele tem credenciais para o que ele está falando, né? Então, ele está preparado para isso, e ele foi preparado pela própria revelação do Senhor Jesus. E aí também, ainda no capítulo 1, ele fala que tanto ele quanto os 12 apóstolos que estavam com Jesus, eles são do mesmo nível, né? Então, a gente já falou sobre isso também. No capítulo 2, ele enfatizou o quê? Que tanto o evangelho que estava sendo levado por Pedro aos judeus e o evangelho que ele estava levando aos gentios era a mesma coisa. Então, ele disse sobre essa questão de que estava muito alinhado, tanto os 12 apóstolos quanto ele que veio depois. Também no capítulo 2 a gente viu uma certa repreensão a Pedro, né, naquele sentido, né, de que o evangelho estava sendo um pouco distorcido, porque existia uma resistência ali dos judeus em receber os gentios, né? Estavam fazendo algumas exigências, enfim, estava tendo ali alguma coisa. Aí Paulo, né? Paulo disse para Pedro que Pedro não podia estar, quando estava com os judeus, estava tratando de um jeito, quando estava com os gentios de outro, dando aquela ajeitada para não dar confusão. Falou, não, temos que ser firmes na palavra, né? Temos que ser firmes. Tanto é que Pedro concordou e teve aquela reunião lá do concílio lá de Jerusalém, onde até uma carta, um documento foi feito
né, para enviar para as igrejas. Isso foi no capítulo 2. No capítulo 2 ainda, né, a gente também falou que Paulo fala, morri para a lei, para viver para Deus. Ele disse que ele foi crucificado com Cristo e que já não era mais ele que vivia, Cristo vivia nele. Então, essa vida em Cristo é que era o novo evangelho, o evangelho correto. Era viver pela fé. Então, aí no capítulo 2, ele faz esse fechamento e começa a falar da fé, que a salvação é pela fé. E aí entramos, agora vamos falar do verdadeiro evangelho. E o principal tema no verdadeiro evangelho é a fé. É a fé. E aí que a gente começou a falar sobre Abraão, né? Então, no capítulo 3, onde Paulo agora vai falar sobre o evangelho, ele já fez a defesa dele, agora ele vai falar do evangelho. No capítulo 3, que é onde a gente está estudando, no primeiro bloquinho, né, a gente tem lá o primeiro bloquinho onde ele apelou para a experiência dos Gálatas, o que eles já tinham vivido, né? Aí depois, no segundo bloquinho, ele começa com essa experiência de Abraão, que a gente viu também domingo passado, que é a fé, pai da fé. E aí, o terceiro bloquinho aqui, onde a lei não pode invalidar a promessa, esse é o estudo que a gente começou domingo passado, a gente vai continuar agora. E por fim aqui, como é que a lei nos trouxe até Cristo, né? A tutela da lei até chegarmos a Cristo. Então, naquele primeiro bloquinho, quando ele falou da experiência dos Gálatas, ele quis dizer duas coisas, né? Poxa, vocês viram o que aconteceu, vocês viram Jesus crucificado, vocês receberam o Espírito. Então, vocês vivenciaram, como é que vocês vivenciando tudo isso, estão tão rapidamente indo para outro lado, né? Então, isso a gente viu. Ele falou, vocês começaram muito bem, né, no Espírito, e depois já estão indo rapidamente para a carne, né? Já estão voltando, estão regredindo. Então, o primeiro bloquinho foi isso. Por que é importante a gente falar sobre receber o Espírito Santo? Porque naquela época que eles viveram lá, quando Jesus ressuscitou, e começaram aquelas experiências do Espírito Santo, está sendo derramado sobre as pessoas. E ele deixa muito claro que quem estava recebendo o Espírito Santo era pela fé em Cristo. Quem estava acreditando, quem estava aceitando Jesus, que estava recebendo o Espírito. É nesse aspecto que ele fala, quando vocês receberam o Espírito, não era pela obra da lei. Não é que vocês cumpriram lá a lei e aí o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo, ele veio da fé em Cristo. Então, Jesus já tinha falado para a gente que quando ele iria ressuscitar, que ele ia embora, ele ia deixar o Espírito Consolador, ele ia deixar o Espírito Santo com todos aqueles que nele crescem. Então, isso foi visto, foi vivenciado, e como é que rapidamente vocês já estão regredindo? Então, esse primeiro bloquinho foi isso que a gente viu. E aqui no segundo bloquinho, que a gente leu no domingo passado, né, nos domingos anteriores aí ele fala o quê? Vamos falar de Abraão. Então, a gente leu algumas coisas de Abraão, a gente falou sobre a fé de Abraão, né? Então, essa fé de Abraão, né, essa que deu a justificação para ele. Ele foi salvo pela fé, e não por obras. Não foi por alguma coisa que ele fez, ele cumpriu a lei para poder ser salvo. Não, tanto é que ele falou que a lei vai vir lá na frente só. Então, ele colocou aqui, né, também, eu até grifei aqui para a gente no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, ele deu uma resumida aqui, que essa bênção de Abraão, que é a salvação, ela vai chegar aos gentios em Jesus Cristo, né? E é por ele que a gente vai receber o Espírito
prometido. E é pela fé, ele fala, é pela fé que a gente vai receber o Espírito Santo, pela fé em Cristo. Então, dei uma resumida aqui. E aí ele entra na questão da lei. Então, a gente já falou de fé, a gente já falou de Abraão, e aí ele entra na questão da lei mesmo, que é esse trecho que a gente leu no domingo passado, né? E a gente começou a fazer uma análise sobre isso. Então, ele falou da fé e da lei. E aí, vai ter algumas coisas interessantes aqui para a gente estar conversando. E é muito importante também, porque essa carta de Gálatas, ela é a essência do evangelho, da mudança, da nova aliança, do entendimento correto da vinda de Jesus, do sacrifício único de Deus, dando o Filho dele como o sacrifício único para a nossa salvação, para a remissão dos pecados, para que tivéssemos a vida eterna, tendo fé nele, em Jesus. Bom, e aí então vou dar uma lida rapidinha aqui de novo, e a gente vai retomar aqui no versículo 16, onde a gente estava falando da descendência de Abraão. Vamos ler aqui, vamos acompanhar junto aqui, ó, no Gálatas, nesse penúltimo bloquinho aqui, do 15 até o 22, que é o que a gente vai conversar um pouco hoje, tá bom? Vamos lá ler do 15 ao 22. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não dize aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar, de forma que a venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio dos anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. A gente já vai falar sobre isso. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Bom, e aí a gente começou a falar sobre isso, né? Paulo, então, quando ele começa a falar da lei, ele dá um exemplo que ele chama aqui de meramente humana, né? Que é a questão lá de quando você faz lá um tipo de um atestado, na nossa lei, quando a gente vai passar alguma coisa para alguém, né? A gente vai no cartório, por exemplo, fazer lá um testamento. Testamento, isso, obrigado. Então, quando você faz lá um testamento, né, não vai alterar o testamento. Então, ele deu um exemplo aí meramente humano, só para dizer, para fazer uma analogia com a teoria dele, de que depois que já Deus fez a promessa, ele não vai mudar as coisas lá na frente. É mais por causa disso. E aí ele fala, né, que é ao teu descendente que é Cristo. Então, tem a promessa ao descendente que é Cristo. Então, a gente vai dar continuidade aqui, a gente vai falar muito aqui sobre isso, mas a gente vem lendo, a gente vai ler outro pedaço aqui em Gênesis. Lembra, a gente está falando muito de Abraão? Vou ler aqui um trecho para a gente falar um pouco mais da descendência de Abraão. Vamos lá no Gênesis 21. Quem tiver aí com as Bíblias, lá em Gênesis 21, nós vamos ler do 8 para frente. Vamos ver É importante a gente ler isso daqui, né? Para a gente ir entendendo o que Paulo quer dizer nas cartas e como ele faz muita menção às Escrituras, porque ele era um profundo conhecedor, né? E ele deixava isso claro.
Vamos ler ali, ó. Lá em Gênesis no 21, eu vou ler um pouquinho aqui do 8 para frente, tá bom? Porque a gente vai falar sobre isso. Sobre a descendência de Abraão. Olha que interessante. Vou pôr o ajudante aqui, né? Vamos lá. No capítulo Gênesis 21, tá? Vamos ver do versículo 8 para frente. Já tinha Isaac, né? Filho de Abraão. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita a escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Bom, versículo 12 aqui, antes de ler o versículo 12. Então, o que aconteceu, né? Quando o Isaac foi desmamado, né? O filho de Agar, que era o Ismael, né? Estava zombando dele. Sara não gostou, queria mandá-los embora, né? E, claro, o pai, que é Abraão, falou, puxa, né? Ficou muito preocupado, falou, não dá para fazer isso, né? Aí disse, ó, no versículo 12, disse, porém, Deus a Abraão. Olha só que Deus disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser. Porque por Isaque será chamada a tua descendência. Quando ele fala aqui, por Isaque será chamada a tua descendência, então quando a gente fala da promessa da vinda do Messias, ele vem da descendência de Isaque. Continuando. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele ser seu descendente. Então Deus está falando aqui, não se preocupa não. Não se preocupa não. Por Isaque será chamada a tua descendência, existe uma promessa, existe um projeto de Deus para a nossa salvação, mas pelo Ismael também vai ter uma grande nação, não se preocupe. E ele falou assim, ó, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre, pôs as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Olha só que interessante, o que aconteceu com eles? Lendo aqui, ó. Tendo-se acabado a água do odre, colocou o menino debaixo de um arbusto e afastou-se. Foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não vejo morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino dali onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Está falando aqui do Ismael com Agar, né? Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ele um poço de água, indo ele encheu de água o odre e deu de beber ao menino, ao rapaz. No versículo 20 está escrito assim, ó, Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã e sua mãe se casou com uma mulher da terra do Egito. Por que eu li essa parte aqui, né? Só para a gente enfatizar que existia uma promessa na descendência de Isaac para a vinda de Jesus, já desde do projeto de Deus. E também teve, aqui o Ismael, também foi um descendente de Abraão, que ele veio através da serva egípcia, mas Deus também estava com ele. E Deus, até ele falou para Abraão, não fica tranquilo, pode fazer o que a Sara pediu, não tem problema. A tua descendência vai vir por Isaac, vai vir a promessa, mas também o Ismael também é da sua descendência, vamos cuidar dele, não se preocupa. E ele fez o que Deus falou com ele. Ele foi fiel e fez.
Então tá bom, então eu vou fazer o que a Sara queria. E a gente está vendo aqui que não é um povo amaldiçoado, nada, é que já tinha todo o projeto pronto. E é nessa descendência, quando a gente fala aqui da salvação, que Paulo fala do descendente, que é Cristo, ele vem de Isaac, dessa linha, tá bom? Por isso que eu quis ler um pouco aqui, porque ele fala muito sobre essa descendência, porque ele vem, o foco dele é Jesus, é Cristo. Bom, e aí, no 17, quando ele fala que a aliança que já foi confirmada lá atrás por Deus, Ressurreição do Senhor Jesus, né? Sim, Então, interessante. Sim. é Mas sempre, interessante. Paulo sempre alinhavando a importância daquele tempo da lei, né? Que manteve todos eles ali em obediência a Deus, mesmo que pela lei, né? Que era algo que até era burlado por vezes, então existia assim a punição por não seguir a lei, né? Mas com Cristo, isso tudo mudou e ele veio a mostrar tudo isso, né? De que a lei foi importante para aquele tempo, né? Mas é que hoje nós passamos a viver na graça de Deus, né? A Perfeito. graça por Jesus Cristo. Então, a possibilidade do arrependimento e do perdão é constante na vida do cristão que hoje vive pela graça, né? Então, ele vem Perfeitamente. mostrando o tempo todo para aquele povo de que foi importante a lei, sim, de que foi importante aquele tempo, para que se estabelecesse algo de Deus para aquele povo, né, aguardando ali esse tempo que a gente está vivendo agora, né? E que era Perfeitamente. chegado naquela época, chegou para eles naquela época. Então não era mais tempo de viver pela lei, agora era tempo da graça, em que, confessando, se arrependendo, não existia mais aquela punição da lei, né? Então não era por medo da lei, e sim agora por alegria de estar servindo a Deus, né? Pela graça, né? Então isso era muito importante, né? E Paulo vinha mostrando o tempo todo, né?
Viu, Edgar? Você imagine só se não tivesse a lei, como que ia saber o pecado? O que é pecado, o que não é pecado? Então, por isso que foi dado a lei, né? Por isso ele E fala, agora, e por que os judeus, né? Eles não aceitavam, porque não, eles achavam que jamais alguém poderia ser superior a eles, aos rabinos. Não, precisamos guardar a lei. Não, que Jesus, não, senhor, é a lei. Então, sim, aí que Paulo dá uma exortada para eles sobre a graça, a sim, isso diferença. é viver de uma forma diferente, uma nova É, aliança foi estabelecida, um novo comportamento para o cristão, né? Quer dizer, o novo cristão, né? Porque não existia o cristianismo. perfeitamente. Mas, contudo, também a graça mostra o pecado, que é pecado e que não é pecado, né? Como Sim, combater o pecado. sim. E aí agora num posicionamento diferente diante de Deus, né? Aquele povo agora tem acesso direto, onde ele confessa os pecados, onde ele é perdoado e onde ele muda, né? Diante daquilo, né? Então um comportamento diferente foi estabelecido. Então a lei foi importante para dar as direções e né, os limites daquela época, mas hoje foi, né? Isso tudo mudou. Então que não venhamos a viver como algumas igrejas às vezes se voltam ao Velho Testamento como lei, né? E começam a enxertar coisas do Velho Testamento no sentido de lei, né? Para que sejam cumpridas hoje. E não, nós vivemos pela graça. Então isso não tem mais sentido para a gente, né? Amém. Marcelino, você voltou aí? Tá sem som. Sem som. Sem som, Marcelino. Ah, tá bom. Estão me Oi, ouvindo? ei. O Tá piloto bom. agora Voltei. é o problema do piloto. Ressuscitou, hein? Amém. Então, Voltou. é que caiu a internet aqui em casa É, tem tudo e a ver com agora a palavra, né? eu conectei É, da internet do celular e está funcionando. foi abrogada. Não, não foi abrogada essa lei, né? É, certo. Abrogada, né? Então tá bom. E eu ouvi Amém. aqui, né, os comentários do pastor e, e do Edgar, então, muito bem colocado, Segue aí. né? Então até queria dar uma reforçada, porque aqui no versículo 19, né, ele fala assim, mas qual a razão de ser da lei, né? Foi adicionada por causa das transgressões, né? Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. De novo aqui, ó, ele fala, né, o descendente a quem se fez a promessa, né, até que. Então, é o até a vinda de Jesus, né? Como é que o povo escolhido por Deus, como é que eles iam viver? Precisa ter regras, né? Para como é que ele ia viver. E aí depois, Paulo ainda vai falar um pouco mais para frente sobre a transitoriedade da lei. Nós vamos ver isso ainda no capítulo 4, né? Ela serviu sim para um período, né? Então é isso ele ainda vai falar mais para frente, é bacana, é muito bacana. Mas, enfim. Então aqui quando ele fala quem se fez a promessa, ele fala, né? A gente lê um pouco aqui desde Abraão, mas é na vinda de Jesus é que é o principal ponto, né, que ele quer colocar, que é o verdadeiro evangelho. Então, mas para que a lei? Ela evidencia o pecado, né? E ele, quando ele fala aqui de foi mediada por anjo e por um mediador, que no caso é Moisés, o que ele quer dizer também, né? Que um mediador, quando ele fala que um mediador não é de um, mas Deus é um, né? Só para a gente entender o que ele quer dizer aqui. Quando você tem um mediador, você pressupõe dois lados, duas pessoas, enfim. E aqui, quando ele fala Deus é um, quando Deus fez a promessa, ele fez, é ele direto. Deus é um só, e ele fez direto para Abraão. Então, ele quer dizer que da superioridade da graça em relação à lei, que a lei foi promulgada, né, foi Moisés, foi o intermediário tal, mas aqui é só para ver, ele coloca aqui, só para a gente ver a superioridade da graça de Deus sobre a questão da lei, que foi alguma coisa temporária ali, até mediada, né, por um que foi Moisés. Então, ele reforça que não é através da lei a salvação, a promessa da salvação, é através da fé de Abraão, da fé do cumprimento das Escrituras, da fé em Jesus Cristo. Então, aqui no 22 ele fala, né? Mediante a fé em Jesus Cristo, para que a promessa fosse concedida aos que creem. Então, isso realmente
dá essa explicação aqui para a gente entender. E aí ele fala também, agora nós vamos ler o último bloco, né, do capítulo 3, onde ele fala sobre a tutela da lei até chegarmos a Cristo, que é o propósito do evangelho, que é o propósito do ensinamento dele até aqui, né? Vamos ler? Alguém quer falar mais alguma coisa antes, Edgar, antes da gente ler o último bloco? Então, Marcelino, o importante, assim, o interessante é que algumas pessoas falam, não, hoje eu só leio o Novo Testamento e eu sigo tudo que é de Cristo para cá, né? E isso, a gente não é muito coerente aplicar isso, né, no discurso do cristão, porque o Velho Testamento em si, não só, né, a lei toda que eles tinham ali, mas o Velho Testamento, o Pentateuco e tudo, e daí para frente, com os profetas e tudo mais, Cristo estava sendo anunciado ali, né, naquele Velho Testamento. Todos aqueles textos mais ou menos direcionavam a Cristo, né? Então, quando eu já ouvi pessoas falando, mas eu só vejo essa minha vida é só Novo Testamento. O Velho eu não quero nem ver, porque isso, aquilo, não tem muito sentido, porque um complementa, né? Na verdade, um direciona para o outro, né? E quando os profetas ali têm seus direcionamentos para deixar para que um dia, chegando a Cristo, né, a gente vem identificar, olha, agora se cumpriram as Escrituras, né? Então, quando Cristo lá, Jesus Cristo foi falar lá no templo lá e abriu e lendo Isaías lá falando tal, né? Que ele também hoje se cumpriu aquilo que estava, né, sendo prometido. Então, assim, não desassociar uma coisa à outra, né? Não ter esse posicionamento só cristocêntrico e não entender o que aconteceu antes disso, né? Então Paulo também reforça, né, que não tenha sido importante, a lei foi importante para estabelecer né, uma ordem e regra ali, mas depois isso tudo abirrogou, como diria ali, né? Então isso tudo mudou, né? Muito bem colocado, Edgar. Porque, como eu disse aqui de um outro dia sobre o projeto de Deus, né? Porque tudo tá muito bem planejado, arquitetado, não sei se existe essa palavra, desde o início até o final, né? Então, não é só ler só o Novo Testamento, porque você tem que entender tudo, né? Desde o começo, desde a entrada do pecado e como que foi o projeto de Deus para constituir um povo, para ensinar, para ensinar, para ele atuar, para ele se mostrar para aquele povo, como é que foi preparada as nações ali em volta até a chegada do Cristo, até colocar o fim no pecado. Tudo tá muito bem planejado. Então, temos sim que ler a Bíblia toda e entender tudo para entender o grande projeto de Deus, né, para todos. E Paulo, né, ele enfatiza essa questão porque ele sempre menciona, né, o Velho Testamento, ele sempre menciona as Escrituras para ele confirmar tudo que está acontecendo. Muito, muito bem colocado. E aí vamos ler agora o final, né, aqui do 23 ao 29, né, onde é a tutela da lei para conduzir a Cristo. Então vamos lá. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha, tem muito... Deixa eu só falar algumas coisinhas aqui rapidinho, já passo de Edgar.
esse pedaço aqui é muito importante, né? Quando ele fala que se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quando ele fala aqui, herdeiro segundo a promessa, então essa promessa de salvação, a gente vai ver no capítulo 4 também, ele fala, né, sobre o verdadeiro evangelho, a gente vai falar sobre isso, que a gente fala herdeiro, a gente né, nós estamos falando filhos de Deus. Ele vai falar sobre isso, as promessas que Deus tem para nós, como filhos de Deus. Né? Em Cristo, nós somos filhos de Deus, somos herdeiros. Então, a gente vai ver sobre isso. Bom, aqui, só para a gente falar sobre, né, a tutela da lei, quando ele chama aqui de aio, o Milton, quando você vai temperar aí o macarrão, você põe aio, põe cebola, mas não é esse aio, tá bom? É outro aio. Aio aqui quer dizer tutor, né? E ele vai usar muito sobre essa questão de tutor, né? Como se fosse um mentor, alguém que cuida, né? De alguém. E ele vai falar sobre isso mais para frente, nós vamos falar. Mas aqui é o tutor. Então, a lei foi como ela fosse um tutor. E tutor, normalmente, só fazendo aqui um parênteses, né? Quando você vai... Vamos supor, você deixa as suas crianças com alguém para tomar conta, né? Um tutor, um aio, né? Para tomar conta. Então, vai tomar conta até que o pai e a mãe volte, né? Então, vai ser mais ou menos isso que a gente vai ver mais para frente. Então, até que chegue Jesus, até que alguém vai estar tomando conta ali, vai estar direcionando, vai ser uma tutela ali até o pai e a mãe chegar, né? Então, dá para fazer essa analogia aqui, quando ele fala que a lei serviu como um aio, um tutor para nos conduzir a Cristo, quando ele chegasse, para a gente ser justificado pela fé nele, né? O Edgar levantou a mão, Edgar? Acho que o pastor também chamou pastor ali. Também? Chamou, pastor? Eu estou vendo aqui um comentário aqui que fala alguma coisa muito interessante, né? Fala assim, ó, a lei acusa-nos de pecado, certo? Mas não nos livra do pecado. Olha só, ela acusa, mas não nos livra do pecado. Aí ele continua falando, se houvesse uma lei que salvasse do pecado, Deus pouparia seu filho e usaria essa lei em vez da cruz. Interessante esse comentarista aqui, de um livro que nós temos aqui, que ele fala sobre o que é a lei, né? A lei acusa do pecado, nossa, mas não livra do pecado. Quem que livra do pecado? A cruz, pela graça. Mesmo que, se confessar o vosso pecado, ele é fiel e justo para te perdoar. Amém. Muito bem complementado aí, pastor. Eu também vi um comentário desse, e é muito importante isso. Senão não precisaria, né? Senão, como Paulo disse, né? Seria em vão, né? A morte de Cristo, né? O Edgar quer falar? Você já fez os comentários já sobre a palavra aio, né? Que surge como estranha para a gente, mas ela tem vários derivados aí. Você pode buscar desde escudeiro, né? Guardião, um guardião da palavra. E na origem do grego, no grego mais antigo, né? No grego gótico que eles chamam, né? O aio pode ser o avô, a avó. É engraçado isso, né? Alguém que veio com informações antigas que protegeram aquela família e chegaram até você. Então, talvez o seu comportamento hoje, um pouco mais, sabe, controlado, um pouquinho mais observador, respeitador, que cuida das pessoas, que tem esse comportamento, possivelmente você tem herdado dos seus avós, que você veio ali sendo orientado, né? E isso te protegeu. Então, esses avós, bisavós, os tataravós, eles serviram de guardiões dessa boa conduta, né? Até que um dia chegasse em você e você falasse, puxa, por que será que eu cuido tanto? Eu nem sei porque eu estou cuidando tanto das pessoas, sabe? Ou não, né? Ou não, às vezes, né? Então, você está cuidando porque também teve alguém que, guardião desses bons costumes, chegou até
aquele ponto. E aí Cristo, né, veio para mudar, né, o seu comportamento, mas você ainda tinha aquele alicerce na palavra, né? Na lei também, de comportamento mesmo, né? Então, essa palavra aio, ela é muito abrangente, né? Ela tem vários significados, mas dentre elas, o ser um avô, né? E ser um guardião, um escudeiro da palavra, alguém que defendeu ali, como Paulo também fez isso, né? Paulo era ali um defensor ali dos costumes da lei, né? E depois ele entendeu quem era Cristo, né? E mudou, né? Com a experiência que ele teve, né? Isso é legal, né? Só um complemento sobre esse raio aqui, como é importante, né? Nos nossos dias nós temos o aio, né? Aquele tutor, aquele homem sério, aquele pai seríssimo que educa o seu filho. O pai também deve ser um tutor, né? A mãe também faz parte de um aio, né? Então, eu fico observando aqui como faz falta, né? Aquele que chega, pega o seu filho, coloca no colo quando é criança, né? E começa a falar da palavra de Deus. Como é importante, né? Quando a mulher está grávida, o marido chega, coloca a mão sobre a barriga dela e abençoa o filho, profetizando que esse filho ou filha será um instrumento de Deus, né? Então, essa palavra aio é super importante. Os tutores gregos e romanos que cuidavam e ensinavam as crianças menores, olha só, até atingir a maioridade. Então, até atingir, eles estavam ensinando, né? E que a gente possa aprender um pouco sobre isso aí e possamos ensinar. Por exemplo, vocês são professores aqui, São Mário está me ensinando aqui, apesar que eu tenho um pouquinho mais de idade, né? Já passei dos 14. Pouca Então, coisa, mas né, estou pastor? aprendendo. Pouca coisa. Já estou aprendendo com vocês. E interessante, Vocês são os aios da quarta igreja. interessante que a gente também vai entrar no capítulo 4, onde ele continua, né, fazendo essa defesa do evangelho. Paulo, inclusive, fala sobre isso, né? Ele faz essas analogias, enquanto a criança é pequena, até que, né, como é que a gente vai cuidar até que se torne adulto, né? Até que ele dá esses exemplos, inclusive, né, no capítulo 4. É interessante, muito bom. E aqui, então, ele só para a gente finalizar aqui o último versículo, os dois últimos, né, no 28 e 29, então, ele fala assim, dessarte, né, quer dizer, dessa forma, então não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem mulher, nem homem, porque todos vós sois um em Cristo. Então, o que ele está querendo dizer aqui, quando ele está querendo enfatizar que a salvação é para todos, indistintamente, é de graça, né? Porque, então, não tem que você virar judeu para que seja salvo, que era o problema da época lá. Né? Eles estavam querendo que os gentios virassem judeus para poder ser salvos. Não. Agora não tem mais isso. Não tem mais judeu e grego. Não tem mais isso. Agora somos todos um só em Cristo. Então, quem é de Cristo, quem acredita, quem tem a fé em Cristo, não importa agora se é homem, se é mulher, se é judeu, não importa isso mais. Somos um em Cristo. Então, é isso que ele quer colocar essa nova aliança, esse novo jeito, essa nova forma de ver, que se cumpriu a promessa de Deus, nós fomos libertos do pecado e agora nós temos uma vida nova em Cristo, que ele também vai falar no capítulo 5, 6, essa vida nova, diferente, mas não que a lei seja invalidada, não, porque ela serviu, né, por um período, mas a gente tem que entender o jeito novo de viver. Sim, vai ter muitas regras, vai ter lei, sim, mas o principal é a questão espiritual, a principal. Jesus vem ensinar muitas coisas para a gente e tem isso muito bem ensinado para a gente. Como a gente deve viver, como a gente deve amar o próximo, como a gente não vai, é claro, cometer os pecados. E aquilo que o Edgar falou também. E se a gente cometeu, como é que a gente consegue se redimir? Né? Da outra forma não tinha, mas como que a gente consegue se arrepender? E a gente consegue buscar uma vida nova, mesmo quando a gente, às vezes, caiu
num pecado, como é que eu faço? Então, é um jeito novo, sim, que Paulo vem trazer, o evangelho genuíno. Então, aqui nesse final, ele fala isso. Então, agora, não tem mais essa questão de ser judeu ou não ser judeu, ser grego ou não. Não tem mais. É em Cristo. Então, é cristão, ponto. Todo mundo. Todos podem ser, todos. Ele já falou sobre Abraão, todos serão, em Abraão, todos serão abençoados. Então, tem que ter essa fé em Cristo. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? E a gente vai encerrar o capítulo 3 e no próximo domingo a gente vai começar o capítulo 4, onde Paulo continua falando sobre esse assunto e dando esses exemplos sobre a questão da periodicidade, não é periodicidade, que a lei serviu por um tempo e ele vai fazer analogias desses períodos, né? Como a gente já até comentou aqui, enquanto é criança, né, a gente vai ter que ficar, né, ensinando até que ela se torne adulta. Então, tem ali uma transitoriedade, né? Edgar? Só um comentário rápido, já faltam 5 minutos aí, pastor, mas Paulo vem ali, depois a gente vai ver um pouco mais ali, vai seguindo, né? E ele era muito comum ele contar essa alegria de estar com Cristo agora, né? Da dureza da lei, é importante ser dura, é importante ser rígida, no sentido de que seja cumprida, e que era muito difícil cumprir a lei toda, então existiam sempre lá os artifícios para burlar essa lei, como hoje em dia, a lei está aí, né? Mas a gente está sempre tentando, a gente não, né? Mas inconscientemente você acaba, eu acho que eu consigo passar aqui, não pode passar, eu acho que eu devo acelerar um pouco mais aqui, não pode acelerar, a lei é 80, você vai a 90, por quê? Porque não está, sabe? Então a gente está sempre com essas coisas de burlar algum tipo de regra e lei, né? Mas agora com Cristo, a alegria de servir a Cristo cada dia mais tem que crescer no cristão, né? Ele está feliz por estar agradando a Cristo e seguindo o que ele pediu, né? Olha, cuidar desse, amor por aquele, compaixão e coisas que vão agregando para o cristão agora na graça, né? Então, a alegria de estar na graça, né? E não o peso da lei, né? A dificuldade para seguir a lei. Hoje é graça, então a alegria de fazer certo para agradar a Deus, né? E não fazer certo para agradar a lei, né? Para agradar as regras, e sim agora a Cristo, né? Isso é fundamental para o cristão hoje, né? Viver feliz e cada dia querendo agradar mais a Cristo com a vida dele, né? Então isso é legal também, né? Amém. Pastor, temos aí uns 3 minutos aí. Amém. Eu só quero concluir esse estudo aqui, e especialmente para as mulheres. Aqui mostra muita coisa, que tem muitas pessoas que não acreditam, não aceitam mulheres, até falar na igreja, e um monte de coisa, né? E esse capítulo, esse verso 28, nos mostra muita coisa, dizendo que nisto não há judeu, nem grego, também não existe. Não há servo, nem livre, olha só. Não há, agora fala, não há macho, nem fêmea, porque todos somos um em Cristo Jesus. Então, não adianta querer bater no peito que eu sou isso ou aquilo, nada, que sou oposto, nada disso. Nós somos um em Cristo Jesus. Então, eu louvo a Deus pelas mulheres abençoadas, pregadoras da palavra de Deus. Eu louvo a Deus pelo grupo que nós temos na nossa igreja de intercessão, que são as mulheres. E outras igrejas também, ciclo de oração, mulheres. Então, aqui Paulo estava já profetizando, olha, sabendo que alguém um dia ia rejeitar, porque as mulheres eram rejeitadas naquela época, né? Então, Paulo aqui, não tenho certeza que quando ele falou macho e fêmea, quer dizer, olha, ele ia falar mulher, porque tem muita coisa. Então, macho e fêmea, olha, todos nós somos um em Cristo Jesus. Parabéns, mulheres. Somos iguais, não somos nem maior e nem menor. Somos todos iguais perante o nosso Criador, nosso Redentor, nosso Goel. Aleluia. Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer por tudo que nós estamos aprendendo na Escola Bíblica Dominical. Pai amado, desperta pessoas
para que tenha interesse em aprender a tua palavra, Pai. Obrigado por tudo. Quero abençoar, Pai amado, todas as pessoas que estão ouvindo e que vão ouvir essa mensagem, que possa aprender, Pai, que é tão importante para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida profissional. Abençoa também Edgar, Pai amado, abençoa Marceline, que, Pai amado, com um jeito todo especial, dado pelo Senhor, está nos ensinando. Pai amado, agora, Pai, conduz as pessoas para hoje à noite no culto, Pai. Deus, não permite que ninguém fique parado na sua casa. Pai amado, mas desperte as pessoas para irem até a igreja. Pai amado, que nós possamos colocar primeiro Cristo na nossa frente, Pai, acima de todas as coisas. Como diz aquele versículo, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Obrigado por tudo. Muito obrigado, Pai, por essa 1 hora que nós estamos aprendendo a Tua palavra. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, esteja repousando sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém. Shalom, Adonai. Paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe.